Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao nosso seminário sobre aminoglicosídeos e quinolonas. Nosso grupo é composto por Gabriela Florentino, Marisa Mascarenhas, Rebeca Cunha, que sou eu, e Ian Sampaio. Venha acompanhar conosco o nosso estudo sobre esse tema tão importante para a farmacologia. Então, vamos dar início ao nosso estudo falando sobre os aminoglicosídeos. O que são aminoglicosídeos? Eles são fármacos antibióticos que atuam contra bactérias gram-negativas, inibindo a sua síntese proteica. E eles fazem essa inibição atuando de uma forma bactericida, ou seja, eles matam essas bactérias, o que contrasta da maioria dos antibióticos que atuam na inibição da síntese proteica e fazem isso de forma bacteriostática, ou seja, que inibem o crescimento das bactérias, mas não a matam, o que não é o caso, então, dos aminoglicosídeos. Eles são usados amplamente na farmacologia, mas apesar desse amplo uso e do amplo conhecimento, eles são limitados pela sua toxicidade, e esses aspectos toxicológicos vão ser abordados lá na frente. Então, listando para vocês, apresentando a vocês quem são esses aminoglicosídeos, estão aqui. São a gentamicina, a tobramicina, a amicacina, a netilmicina, que não é disponível nos Estados Unidos, a canamicina, a streptomicina, a paromomicina e a neomicina. Agora nós vamos falar sobre a história e a fonte dos aminoglicosídeos. O primeiro aminoglicosídeo a ser descoberto foi a streptomicina, e essa descoberta foi feita pelo bioquímico Selman Waksman em 1944, quando ele isolou, a partir de uma cultura de Streptomyces griseus, a streptomicina. Essa descoberta ela foi revolucionária, porque nessa época nós já tínhamos em disponibilidade a penicilina, que era um antibiótico, o primeiro antibiótico a ser descoberto, sendo usado ali para tratar a tuberculose. E quando o Waksman ele descobre a streptomicina, faz a aplicação da streptomicina, ela se mostra muito mais potente, muito mais eficaz que a penicilina no tratamento da tuberculose. Então, foi o segundo antibiótico a ser descoberto, que revela aí essa grande importância dos aminoglicosídeos. Então, a origem dos aminoglicosídeos é natural, elas derivam desses micro-organismos, que são chamados também de actinomicetos, mas temos também derivados semissintéticos, aqueles que foram produzidos ali em laboratório. E a exemplo disso, nós temos a amicacina, a netilmicina e a isepamicina. Mas vale ressaltar aqui que a isepamicina, a arbecaína e a cisomicina, eles não foram disponibilizados para venda, para uso clínico nos Estados Unidos, porque foi considerado que tem-se no mercado outros antibióticos, como os beta-lactâmicos de amplo espectro, como as quinolonas, que são mais potentes e menos tóxicas que essas variações dos aminoglicosídeos para serem usadas. Então, essa é a história e a fonte dos aminoglicosídeos. Foi marcante devido a essa grande relevância no tratamento da tuberculose e a streptomicina como uma estrela, e essa origem natural a partir de micro-organismos. Entender a estrutura química dos aminoglicosídeos é de fundamental importância para que no futuro a gente compreenda a sua farmacocinética, a sua farmacodinâmica e também os mecanismos de resistência bacterianas a eles. Então, do que se trata essa estrutura química? Eles são compostos de aminoaçúcares que se ligam através de ligação glicosídica a uma hexose, que é um anel aminociclitol. Esse anel aminociclitol costuma estar situado no centro dessa estrutura. A streptomicina, que foi o primeiro aminoglicosídeo a ser descoberto, quando eu falei anteriormente, possui algumas características que são exclusivas e particulares a eles. Por exemplo, o seu anel aminociclitol é a streptidina, e ela não está localizada de forma central na sua estrutura química. Já na grande maioria, todos os demais aminoglicosídeos, o anel aminociclitol é a 2-desoxistreptamina, e está posicionada, claro, de forma central na sua estrutura. As famílias dos aminoglicosídeos se diferem a partir da quantidade de aminoaçúcares que se ligam a esse anel aminociclitol. Outras características que são de extrema relevância para entendermos o funcionamento desses antibióticos é que eles são hidrofílicos, ou seja, solúveis em água, têm essa afinidade por água, são policátions e também eles atuam melhor em um pH mais básico, que vai ali de 6 a 8.
Agora nós vamos estudar sobre os mecanismos de ação dos aminoglicosídeos e eu peço que vocês prestem atenção junto comigo a esse slide. Então, o que caracteriza o mecanismo de ação dos aminoglicosídeos é a rápida atividade bactericida que eles têm, e isso está extremamente relacionado com a concentração deles. Quanto maior a concentração de aminoglicosídeos, maior a taxa de destruição de bactérias. E é muito importante ressaltar que a potência, a eficácia que os aminoglicosídeos possuem em combater as bactérias não está relacionada com o tempo de exposição das bactérias a esse antibiótico, mas sim a concentração, a dose alta desse aminoglicosídeo sendo administrado ali. Uma característica que é chave, que é muito própria dos aminoglicosídeos, é o seu efeito pós-antibiótico. E do que se trata esse efeito? É a atividade bactericida residual que o aminoglicosídeo ele apresenta mesmo depois de atingir concentrações plasmáticas inferiores a concentrações mínimas inibitórias. E aqui vamos analisar bem essa imagem que eu trouxe. Essa imagem, ela se trata da parede celular de uma bactéria gram-negativa, que é o grupo que os antibióticos aminoglicosídeos atuam. E essa membrana ela é extremamente complexa e como os aminoglicosídeos vão começar a adentrar por ela? O primeiro momento se trata dos aminoglicosídeos atravessando a membrana externa através dos poros, dessas proteínas porinas, e eles as atravessam por conta da sua característica hidrofílica que eu falei anteriormente. Então, os aminoglicosídeos passam por esses poros e, ao chegar nesse espaço periplasmático, vai acontecer um evento importante. Nesse momento, os aminoglicosídeos eles necessitam de um transporte ativo de elétrons. Eles precisam que existam ali um potencial de ação elétrico onde o interior dessa membrana bacteriana esteja mais negativo, para que assim eles sejam impulsionados e entrem através desse potencial elétrico para o interior do citoplasma dessas bactérias. Então, todo esse processo é dependente de oxigênio, precisa desse potencial elétrico, de elétrons e tudo mais, e se chama fase do transporte dependente de energia 1. É justamente por conta dessa dependência de oxigênio que os aminoglicosídeos têm para poderem adentrarem de fato a bactéria, que eles não são efetivos contra bactérias anaeróbias ou as anaeróbias facultativas que estão atuando como anaeróbicas, porque as bactérias anaeróbicas elas não usam oxigênio. Então, se não há oxigênio, não há esse transporte de elétrons, não há esse potencial que os aminoglicosídeos precisam para estar adentrando nessa estrutura. Agora que o aminoglicosídeo já entrou na célula, ele vai se deparar com o alvo da sua ação, que é a síntese proteica. E lá no citoplasma da célula bacteriana vão estar presentes os polissomos, que são um conjunto de ribossomos que vão estar lendo ali ao mesmo tempo uma fita de RNA mensageiro e vão estar produzindo proteínas que vão ser úteis para o metabolismo das bactérias. Mas antes de descrever como os aminoglicosídeos vão atingir esses ribossomos e interferir ali nessa síntese proteica, eu preciso lembrar a vocês do que se trata os ribossomos e qual é a sua estrutura. Então, ribossomos são organelas não membranosas, por isso que elas estão presentes em organelas, em células procarióticas e eucarióticas, e os ribossomos procariontes, eles são do tipo 70S, e os eucariontes são do tipo 80S. Ambos são compostos por subunidades, então os ribossomos possuem uma subunidade maior e uma subunidade menor. Nas células procariontes, ou seja, nas bactérias, os ribossomos que são do tipo 70S possuem na sua subunidade maior os tipos 23S e 5S e na subunidade menor o tipo 16S. É exatamente nessa subunidade menor, nessa porção 16S do ribossomo, que o aminoglicosídeo ele vai se ligar e vai exercer os seus efeitos, que vão ser descritos adiante. Então, tratando aqui dessa diferença entre o ribossomo eucarionte, que é 80S, e o ribossomo procarionte, que é 70S, essa diferença é muito importante e é ela que faz com que os antibióticos aminoglicosídeos eles não ataquem os ribossomos próprios do nosso corpo.
Mas, como nós sabemos, se relembrarmos lá a teoria endossimbiótica, que as mitocôndrias do nosso corpo, elas possuem uma semelhança ali com os procariotos. E é por conta dessa semelhança que as nossas mitocôndrias têm, que vai desencadear possíveis interferências tóxicas dos aminoglicosídeos para nós. Mas todo esse mecanismo de toxicidade vai ser esclarecido adiante. Agora nós vamos destrinchar o que é que os aminoglicosídeos fazem quando eles se ligam de forma irreversível a essa porção 16S da subunidade menor dos ribossomos procariontes. Através da imagem, vocês podem perceber quais são os efeitos que os aminoglicosídeos provocam nas bactérias quando eles se ligam dessa forma irreversível à porção 16S dos ribossomos bacterianos. Então, eles vão provocar interferências no processo de iniciação da tradução dessas proteínas, fazendo com que haja o acúmulo de complexos de iniciação ou monossomas de streptomicina. Eles também vão atuar bloqueando a tradução das proteínas bacterianas e fazendo com que o ribossomo se desprenda do RNA mensageiro de forma prematura. E outra atuação muito importante dos aminoglicosídeos sobre essas bactérias é que eles promovem uma leitura incorreta do RNA, eles adicionam aminoácidos incorretos nas cadeias de polipeptídeos que estão sendo formadas, e essas proteínas, elas são do tipo aberrantes ou nonsense, e elas vão ali se aderindo à membrana plasmática dessas bactérias e vão formando poros, aberturas na membrana das bactérias, e assim os conteúdos internos vão sendo extravasados. Então vão saindo íons, vão saindo componentes intracelulares que fazem com que a bactéria ela entre em colapso e então ela morra. É por conta de todo esse processo que é atribuída essa capacidade bactericida dos aminoglicosídeos. E essa fase é caracterizada como fase 2 dependente de energia, ou FDE2. Uma característica importante quando a gente vai tratar da farmacologia em si dos aminoglicosídeos é que eles costumam ser aplicados, administrados junto com os beta-lactâmicos, porque eles atuam de forma sinérgica, ou seja, um contribui ou potencializa a ação do outro. Os beta-lactâmicos, como nós já vimos pelo grupo 2, eles atuam na inibição da formação da parede celular bacteriana. E os aminoglicosídeos, eles precisam estar no interior dessas bactérias para poder exercer os seus efeitos e matar essa célula. Então, quando a gente associa beta-lactâmicos com aminoglicosídeos, os beta-lactâmicos eles vão estar abrindo, vão estar expondo, digamos assim, a célula para que entre muitos aminoglicosídeos e essa ação vai ser extremamente potencializada, pois a entrada dos aminoglicosídeos na célula vai ser muito facilitada devido a essa ruptura que os beta-lactâmicos fazem à sua parede celular. Nesse momento, nós vamos abordar sobre os mecanismos de resistência das bactérias aos aminoglicosídeos, e são eles: a incapacidade do antibiótico penetrar no interior da bactéria. Esse tipo de resistência se chama resistência natural. Ou seja, nós vimos que os aminoglicosídeos eles só conseguem entrar de fato no citoplasma das bactérias se houver a presença de oxigênio. Então, as bactérias anaeróbias e as anaeróbias facultativas que estejam em estado de anaerobiose, elas já vão ser naturalmente resistentes a esses aminoglicosídeos. Temos também a inativação do fármaco por enzimas microbianas, e esse é o principal mecanismo de resistência das bactérias contra os aminoglicosídeos. Essas enzimas, elas são produzidas por genes oriundos dos plasmídios, que são estruturas, como vocês podem ver na imagem, que as bactérias possuem e que oferecem grande resistência. Os plasmídios são fitas duplas de DNA que vão produzir esses genes, que vão dar origem às enzimas, que vão estar fosforilando, adenilando ou acetilando grupos hidroxila ou amino específicos. Então, esses plasmídios eles são passados de uma bactéria a outra através de conjugação e essa resistência vai se espalhando. Essa é a principal forma que as bactérias elas lutam contra os aminoglicosídeos.
Outro evento de resistência é a baixa afinidade do fármaco pelo ribossoma bacteriano, ou seja, pode acontecer que a célula apresente, apesar desse ser um evento raro, a célula bacteriana ela pode apresentar mutações na subunidade menor do seu ribossomo, justamente nessa porção 16S, onde o aminoglicosídeo se liga. Então, se há mutações nessa região, o aminoglicosídeo não consegue se ligar e, por consequência, não consegue também desenvolver os seus efeitos. E como eu já expliquei, as bactérias anaeróbicas elas são resistentes aos aminoglicosídeos. Agora que nós já conhecemos sobre as características dos aminoglicosídeos e sobre seus mecanismos de ação, fica fácil compreender que eles atuam principalmente sobre as bactérias gram-negativas aeróbicas e bem pouco elas atuam sobre as bactérias gram-positivas. Então, como podemos acompanhar no slide, nós temos as seguintes características a respeito desse espectro antimicrobiano. A gentamicina, tobramicina, kanamicina, inetilmicina e amicacina atuam principalmente contra bacilos gram-negativos aeróbicos. Há uma pouca atividade contra micro-organismos anaeróbicos ou bactérias facultativas em anaerobiose, como eu já expliquei. Há uma ação limitada contra bactérias gram-positivas e não devem ser usados como agentes isolados em infecções causadas por elas. A gentamicina, a tobramicina e a amicacina são os fármacos aminoglicosídeos mais amplamente utilizados, em virtude de sua menor toxicidade e cobertura mais ampla contra os micro-organismos-alvo. Bom, agora vamos falar um pouquinho acerca da farmacocinética dos aminoglicosídeos. Como a Rebeca já falou, eles são policátions e são altamente polares, perdão. Eles são pouco absorvidos no trato gastrointestinal porque eles apresentam características básicas. Então, no estômago, por exemplo, que é um meio ácido, eles têm pouca absorção. Porém, quando o paciente apresentar úlceras e inflamação intestinal, pode ser que essa absorção esteja um pouco aumentada. Em pacientes também que fazem uso prolongado em grandes feridas desses fármacos, pode haver um risco de intoxicação, especialmente se esse paciente tiver insuficiência renal. Quando é feita a administração por via oral, já foi identificado que esses fármacos são eliminados quase em sua totalidade quando administrados por via oral. Então, por isso, é definido que eles devem ser administrados por via intramuscular ou por via intravenosa. E após a absorção das doses administradas, tanto por via intramuscular como a via intravenosa, a concentração sérica é a mesma, quando a dose é a mesma, em ambas as vias. Então, aqui a gente tem uma imagem só para representar que esses fármacos não devem ser administrados por via oral. Esses fármacos, eles têm alto poder de penetração na placenta e, ao cruzar essa placenta, vai se acumular no plasma fetal e no líquido amniótico. Já foi identificada a perda auditiva em crianças nascidas de gestantes que fizeram uso desse fármaco, especialmente de tobramicina e streptomicina. Então, uma contraindicação do uso desse fármaco é justamente em gestantes. Além disso, esses fármacos não cruzam a barreira hematocefálica e nem no olho. Então, em caso de meningite, a administração deve ser feita por via intratecal, já que por via intravenosa, as doses que chegam no encéfalo, no encéfalo são subótimas e não conseguem combater essa infecção. Em caso de oftalmite bacteriana, que é uma infecção ocular, a administração deve ser feita por via periocular ou intraocular, para que consiga, de fato, combater essa infecção. Esses fármacos distribuem fracamente no tecido adiposo, então isso deve ser observado quando for feita a administração desses fármacos em pacientes obesos, já que a dose utilizada deve ser ajustada de acordo com o seu peso. E esses fármacos fazem uma ligação insignificante à albumina plasmática, que é uma proteína sérica, exceto a streptomicina, que tem uma ligação um pouco maior com a albumina plasmática. Bom, a meia-vida plasmática em pacientes saudáveis é em média de 2 a 3 horas, só que essa meia-vida plasmática ela vai mudar, ela vai variar de acordo com o quadro de cada paciente. Então, em pacientes com comprometimento renal, a meia-vida plasmática vai ser em média de 24 a 48 horas, em recém-nascidos de 5 a 11 horas, e em pacientes com fibrose cística, essa meia-vida plasmática ela está reduzida. Isso é muito importante analisar, porque nesses pacientes com fibrose cística,
devido a essa redução da minha vida plasmática e a alta depuração dos fármacos, né, dos aminoglicosídeos, a dose deve ser maior, justamente para compensar essa redução da minha vida plasmática e essa alta depuração. A eliminação desses fármacos é quase totalmente feita pelos rins, então é uma eliminação renal, e a excreção é diretamente proporcional à depuração de creatinina. E isso é muito importante porque esse parâmetro ajuda na redução dos efeitos adversos, né, dos efeitos colaterais, da intoxicação por aminoglicosídeos e também no acompanhamento de pacientes com comprometimento renal. Quando ocorre função renal comprometida, há um maior risco de toxicidade, então entra um pouco nessa questão de poder acompanhar os pacientes com função renal comprometida por meio do parâmetro da depuração de creatinina. E em 24 horas, uma grande fração é excretada de forma inalterada desse fármaco, ou seja, sem passar por metabolismo, e em 12 horas, e após 12 horas, da administração desses fármacos, uma maior parte é eliminada de forma metabolizada. Agora falando um pouquinho a respeito dos efeitos adversos, todos os representantes dos aminoglicosídeos, eles têm capacidade de produzir um efeito adverso, sendo de forma reversível ou irreversível. Só que esses efeitos adversos, eles vão depender do tempo e da concentração da administração. Então, geralmente, quando a administração é feita por um período superior a 5 dias e em doses mais elevadas, tem maior capacidade de produzir um efeito adverso, especialmente em pacientes idosos e em pacientes com insuficiência renal. Por isso, é muito importante fazer o monitoramento da concentração plasmática, que foi o que eu expliquei anteriormente, utilizando o parâmetro da depuração de creatinina, justamente para poder ajustar as doses desses aminoglicosídeos de forma que tenha efetividade do tratamento sem ter muito risco aos efeitos adversos. Esses fármacos eles têm maior toxicidade relativa quando comparado aos outros, por isso seu uso geralmente é diminuído e feito de forma mais racional. Mas quais são os efeitos adversos mais comuns e característicos dos aminoglicosídeos? Nós temos a ototoxicidade, que é a toxicidade do aparelho vestibular, da orelha, né, e do aparelho auditivo, com perda também dessa função auditiva e da função de equilíbrio, a nefrotoxicidade, que é a toxicidade renal, né, da função renal, o bloqueio neuromuscular, que não é tão comum e não ocorre com todos os representantes, nem em qualquer dose, e febres, erupções cutâneas e manifestações alérgicas, que também não é comum, porém pode acontecer em pacientes mais sensíveis. Sobre a ototoxicidade, podemos afirmar que é uma lesão progressiva, onde ocorre a destruição de células sensitivas da cóclea e do órgão vestibular da orelha. A cóclea é um receptor sensitivo da audição e o órgão vestibular da orelha está relacionado ao equilíbrio do corpo, né, da pessoa. É uma lesão irreversível na maioria das vezes, porque precisa de tratamento logo no início dessa lesão. Ela é potencializada pelo uso concomitante de outros fármacos ototóxicos, como são os casos dos diuréticos de alça, e são determinadas geneticamente, a susceptibilidade é determinada geneticamente pelo DNA mitocondrial. A streptomicina e a gentamicina, elas estão mais relacionadas à toxicidade da função vestibular, ou seja, relacionada com o equilíbrio do corpo, e a neomicina e a micacina estão mais relacionadas à toxicidade, da função coclear, que está ligada à perda de audição. Então, aqui eu trouxe só uma imagenzinha para que vocês pudessem entender como funciona mesmo o aparelho auditivo e vestibular do organismo. Aqui eu trouxe um fluxograma que organiza
o quadro clínico encontrado na ototoxicidade. Então, a ototoxicidade ela pode ser manifestada pelo comprometimento auditivo e lesão vestibular, que ocorre quando há perda do equilíbrio do organismo, né? E no comprometimento auditivo, as manifestações clínicas são zumbido e perda de audição de alta frequência. Já na lesão vestibular, ocorre vertigem, ataxia, que é a perda da coordenação motora, né? Então, as funções motoras do organismo estão prejudicadas e perda de equilíbrio, como eu já falei. Na nefrotoxicidade, ocorre a lesão nos túbulos renais. E essa lesão ela pode ser reversível quando há suspensão da administração dos aminoglicosídeos. Em pacientes com lesão renal pré-existente ou com volume de urina reduzido por qualquer outra condição, há uma maior probabilidade de ocorrer a toxicidade renal. Além disso, o uso concomitante de outros agentes nefrotóxicos, como a cefalosporina de primeira geração e a vancomicina, elas aumentam a probabilidade da nefrotoxicidade causada pelos aminoglicosídeos. Essa nefrotoxicidade vai comprometer a própria eliminação dos aminoglicosídeos, já que a função renal vai estar comprometida e a eliminação desses fármacos, como eu já falei, é quase que exclusivamente feita pelos rins. Então, é necessário fazer o controle, né, acompanhar a concentração das doses plasmáticas desses fármacos de forma que possa se ajustar à dose. E a neomicina, a tobramicina e a gentamicina são os representantes mais nefrotóxicos dentre os aminoglicosídeos. O bloqueio neuromuscular é uma condição rara, porém tóxica e muito grave, onde ocorre a paralisia dos músculos. É um efeito semelhante ao efeito do curare e ocorre quando há associação com agentes bloqueadores neuromusculares, como é o exemplo do atracurônio, e em condições como a miastenia graves e o uso de anestésicos, já que nessas condições, né, ocorrem bloqueios musculares. Felizmente, há possibilidade de reversibilidade pelo uso de gliconato de cálcio ou de neostigmina. E aqui eu trouxe uma imagem representativa do que acontece no bloqueio neuromuscular, porque quando se utiliza os aminoglicosídeos, há um impedimento da entrada de cálcio na célula. Isso não ocorre. Então, não há liberação da acetilcolina na fenda sináptica, porque, como a gente sabe, para que ocorra a exocitose da acetilcolina, é necessário ter a entrada de cálcio. Então, quando bloqueada essa entrada de cálcio, é bloqueada também a exocitose da acetilcolina. Assim, não há contração muscular, porque os receptores nicotínicos, eles não são sensibilizados, já que não há acetilcolina nessa fenda sináptica. Nas indicações clínicas, os aminoglicosídeos são utilizados em quadros de septicemias, infecções do trato urinário, endocardites bacterianas, infecções respiratórias, infecções intraabdominais, meningite em recém-nascidos, infecções oculares, osteomielites, infecções nas articulações. Para que possamos entender de forma mais detalhada as indicações clínicas de cada representante dos aminoglicosídeos, eu trouxe as aplicações de cada um de forma separada. Então, em relação à gentamicina, ele é o representante, o aminoglicosídeo de primeira escolha, devido ao seu baixo custo e atividade confiável já conhecida desses representantes. Então, eles são utilizados em infecções de trato urinário, meningite, endocardite bacteriana, peritonite associada a diálise peritoneal em forma de solução e queimaduras ou feridas ou lesões cutâneas em aplicações tópicas. A tobramicina, amicacina e netilmicina têm atividades muito similares à gentamicina, então o uso pode ser feito de forma intercambiável entre eles. Já a tobramicina, como eu falei, tem uma atividade semelhante à gentamicina e é utilizada no tratamento de infecções respiratórias baixas, especialmente as causadas pelas bactérias P. aeruginosa. Geralmente, as tobramicinas são associadas aos beta-lactâmicos antipseudomas para ter uma atividade sinérgica antibacteriana.
A streptomicina é utilizada em quadros de endocardite bacteriana, tularemia, que é uma febre muito parecida com a febre tifoide, a peste e na tuberculose. Ela é utilizada, quando utilizada por injeção intramuscular, os pacientes relatam uma reação dolorosa, onde aparece uma massa quente e hipersensibilidade na região de aplicação. Além disso, já foi relatado surdez no neonato, surdez no neonato e de gestantes que fizeram o uso desse medicamento, da streptomicina, ainda na gravidez, que foi o que eu falei no início da minha apresentação. Sobre as interações medicamentosas, há uma grande preocupação na potencialização dos efeitos adversos encontrados nos aminoglicosídeos. Quando há associação com diuréticos de alça, há uma potencialização do efeito ototóxico. Quando associados a cefalosporinas de primeira geração, há um aumento da nefrotoxicidade, e quando associados a agentes bloqueadores neuromusculares, ocorre o bloqueio neuromuscular, que foi o que eu expliquei anteriormente, sendo um efeito adverso dos aminoglicosídeos. Quando associados a antibióticos beta-lactâmicos, como é o caso da penicilina, afirma-se que há um sinergismo da atividade bactericida dos dois antibióticos. Esse sinergismo ele ainda não foi comprovado na grande maioria das infecções. Então, ele ainda é muito estudado. Porém, ele é bastante utilizado na prática clínica por já ter visto esse sinergismo em algumas infecções. Boa tarde, pessoal. Hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre as quinolonas. A gente já sabe que no passado os primeiros antibióticos eles foram descobertos a partir de micro-organismos que os sintetizavam naturalmente. Em 1949 foi descoberto um composto que ele possuía uma estrutura similar às quinolonas, que ele era sintetizado a partir do ácido carboxílico. Entretanto, não se foi atribuída a esse composto alguma atividade antimicrobiana. Em 1962, aconteceu de se descobrirem por acaso o ácido nalidístico, e esse ácido passou a ser considerada a única quinolona de primeira geração. Entretanto, com o passar dos tempos, ocorreram algumas modificações nessas quinolonas, como, por exemplo, a adição de um átomo de flúor, que possibilitou, a partir dessas modificações, o tratamento de diversas outras infecções. Então, pessoal, a partir dessas modificações que as quinolonas sofreram, os novos compostos eles foram divididos em 3 gerações. E essas gerações elas são classificadas de acordo com o espectro de ação antimicrobiana. O primeiro representante e único da primeira geração é o ácido nalidístico. E esse ácido ele apresenta algumas limitações quanto ao seu espectro de ação antimicrobiana. Ou seja, ele possui uma má absorção oral e ele também é incapaz de atingir concentrações séricas terapêuticas. Entretanto, ele ainda é utilizado para o tratamento de algumas infecções não complicadas do trato urinário e para diarreias bacterianas. Então, pessoal, quanto à segunda geração, a gente tem que a sua principal representante é a ciprofloxacina, principalmente por ela ser uma das mais prescritas na atualidade. Além dela possuir ação contra os bacilos gram-negativos, como é o caso do ácido nalidístico, ela também possui ação contra as pseudomonas aeruginosas e os cocos gram-positivos. Ela é indicada principalmente no tratamento de infecções urinárias, prostatites, infecções de pele, infecções osteoarticulares, infecções do trato gastrointestinal e contra algumas infecções sexualmente transmissíveis. Quanto às quinolonas de terceira geração, a gente tem que a sua principal representante é a moxofloxacina. Essa terceira geração de quinolonas ela é conhecida também como quinolonas respiratórias, por possuírem ação antibacteriana sobre as pseudomonas aeruginosas e sobre algumas bactérias gram-positivas, como é o caso do Streptococcus pneumoniae. Elas são indicadas principalmente para o tratamento de infecções respiratórias altas, infecções complexas dermatológicas de tecidos moles e contra as PACs, que são as pneumonias adquiridas em comunidades. Elas também se diferenciam por apresentarem atividades em micro-organismos anaeróbios, e assim possibilitando o seu uso no tratamento de infecções de menor gravidade do trato intestinal, como monoterapia empírica.
Então, pessoal, como funciona o mecanismo de ação dessas quinolonas? As quinolonas elas só apresentam ação bactericida por inibirem a ação da topoisomerase 2, que é uma enzima que está diretamente ligada com a compactação desse cromossomo bacteriano e com o fato de torná-lo biologicamente ativo. O que acontece é que o cromossomo bacteriano ele é maior do que a célula bacteriana. E para que algumas funções básicas ao metabolismo, como por exemplo o processo de transcrição aconteça, é necessário que esse cromossomo ele esteja compactado. Então, na presença dessas quinolonas acontecem algumas consequências, como por exemplo, o alongamento bacteriano, a produção de exonucleases, que são produzidas quando a bactéria é alongada e elas vão agir diretamente na própria bactéria, fazendo com que ela seja degradada e também a degradação cromossomial. Ainda está em estudo a ação dessas quinolonas sobre a enzima topoisomerase 4, que são enzimas responsáveis pela separação das fitas de DNA durante o processo de mitose. Bom, pessoal, como acontece a resistência bacteriana às quinolonas? Ela possui duas origens, ou a origem cromossômica ou a origem mediada por plasmídios, e pode ser dividida em três, sendo que a primeira delas é a alteração enzimática. Essa alteração enzimática ela vai mudar a afinidade da quinolona sobre a subunidade A bacteriana. A segunda forma é quando acontece a modificação dos canais clorínicos. Essa modificação ela vai dificultar a entrada do fármaco na célula bacteriana. E a terceira acontece por bombas de efluxo. Esse efluxo ele vai ser retirado do interior das bactérias. O fármaco ele é retirado do interior das bactérias. E isso acontece principalmente pelo uso indiscriminado, que vai favorecer essa resistência. Isso acontece principalmente por ser muito prescrita, as quinolonas serem bastante prescritas pelo seu baixo custo e pela sua baixa toxicidade. Agora que a gente entendeu um pouquinho sobre, né, o que são as quinolonas, qual o mecanismo de ação, quais são os mecanismos de resistência, né, quais são os principais representantes, a gente vai adentrar em algumas características dessa classe, como as características farmacocinéticas, interações medicamentosas, efeitos adversos, indicações, contraindicações e uso na clínica odontológica. Como a gente já sabe, né, a farmacocinética compreende as alterações que o nosso organismo causa no medicamento e é dividida em 4 etapas, que é a absorção, distribuição, metabolização e excreção. Com relação à absorção, as quinolonas floradas elas são rapidamente absorvidas após a administração oral e sua biodisponibilidade geralmente é superior a 80%. Existem alguns mecanismos que acabam por interferir na absorção dessas drogas. Um deles é a presença de alimentos no estômago, que reduz a absorção e, com isso, o pico de concentração sérica ele acaba aparecendo mais tardiamente e mais baixo do que o normal. E o outro mecanismo é a administração concomitante de antiácidos à base de hidróxido de alumínio ou de magnésio, bloqueadores dos receptores H2, que acabam por reduzir a quantidade de ácido que o estômago produz, sulfato ferroso, cálcio e zinco e outras drogas que retardam o esvaziamento gástrico. As concentrações séricas máximas elas são encontradas de 1 a 3 horas após a administração oral em pacientes que estejam em jejum ou que tenham feito sua última refeição há mais de 2 horas. Normalmente, pacientes que são gravemente enfermos e idosos conseguem absorver bem as drogas, mas é preciso ter um pouco de cuidado, pois nos idosos e nos portadores de insuficiência renal, os níveis de concentração sérica eles tendem a ser mais altos do que o normal. Com relação à distribuição, nós temos que as quinolonas ligam-se relativamente pouco às proteínas plasmáticas em uma taxa de 10 a 30%, com exceção do ácido nalidíxico e da trovafloraxino. O volume de distribuição costuma ser bastante elevado, sugerindo que essa classe de drogas atinge altas concentrações dentro do organismo e acumula-se em alguns tecidos.
Essas drogas distribuem-se bem pelos tecidos líquidos e células humanas, penetram bem em esputo, que é um muco espesso tipo catarro, fluidos de vesículas, fluido pleural e prostático, pulmão, coração, ossos e próstata alcançam elevadas concentrações estas que ultrapassam a necessária para inibir a atividade bacteriana, e de grande interesse são que essas drogas conseguem atingir elevadas concentrações nas secreções salivares. A maioria das reações de metabolização envolvendo as quinolonas ocorre através da oxidação microsômica ao nível do citocromo P450 e da conjugação com o ácido glicurônico. A conjugação da molécula quinolonica com o ácido glicurônico, através do grupo carboxílico presente em C3, reduz substancialmente a ligação da droga à DNA girase bacteriana, transformando assim o metabólito em uma molécula inativa. Com relação à excreção, sabemos que as quinolonas são excretadas principalmente pelos rins e pelo fígado. A excreção renal envolve secreção tubular ativa e filtração glomerular. Mas o ciprofloxacino, além de sofrer eliminação hepática e renal, sofre também a eliminação transintestinal, que é responsável por eliminar de 10 a 15% desse fármaco do organismo. A diminuição da função renal prolonga a meia-vida das quinolonas, e a hemodiálise e diálise peritoneal reduzem a meia-vida das quinolonas. Com relação aos efeitos adversos, eles são pouco frequentes, normalmente ligeiros e reversíveis. Os principais que estão associados ao uso terapêutico das quinolonas envolvem o trato gastrointestinal. E como eu listei aqui, são anorexia, náuseas, vômito, diarreia, flatulência e desconforto gástrico. Nós temos as que envolvem o sistema nervoso central, que são tontura, cefaleia, astenia, agitação, insônia, ansiedade ou depressão, alterações do paladar e olfato, confusão mental, alucinações e convulsões. As convulsões, elas são raras e quando apareceram foram em pacientes que faziam uso simultâneo de outras drogas. Os distúrbios oftalmológicos a que os pacientes estão suscetíveis são visão embaçada, diplopia, fotofobia, alteração da acomodação visual e alteração na percepção das cores. E as reações de hipersensibilidade envolvem exatema, prurido, urticária, reações de fotossensibilidade e reações anafilactoides, que são bem raras. Então, quais são as contraindicações às quinolonas? As quinolonas não devem ser administradas em crianças, gestantes e mulheres que estejam amamentando, devido à possibilidade de erosão das cartilagens que suportam peso. Não devem ser administradas em pacientes que já apresentaram hipersensibilidade ou algum outro quinoloônico, devido ao risco de reatividade cruzada. O ácido nalidíxico não deve ser administrado em pacientes que possuem históricos de convulsões, parkinsonismo, psicoses e esquizofrenia. E precauções devem ser tomadas na administração dessas drogas em pacientes que possuem insuficiência renal ou outros distúrbios renais por conta do alto nível de concentração no organismo e do prolongamento da meia-vida da droga nestes pacientes. Com relação às indicações clínicas, as quinolonas são indicadas para o tratamento de diversas infecções. Infecções do trato urinário e da próstata, pois após a administração oral, essas drogas conseguem alcançar excelentes concentrações na urina. Infecções do trato respiratório, pois essas drogas conseguem alcançar elevadas concentrações no tecido brônquico, no esputo e nas secreções respiratórias. Infecções sexualmente transmissíveis, pois essas drogas são ativas contra os agentes causadores dessas infecções. Infecções gastrointestinais, pois essas drogas conseguem alcançar
excelentes concentrações no tecido e na mucosa intestinal, infecções dermatológicas e de tecido mole, principalmente as infecções mistas de gram positivo e gram negativo, pois essas drogas são ativas contra esses agentes, e infecções ósseas e articulares, tanto que essas drogas são usadas no tratamento de osteomielite crônica. Algumas das interações possíveis são através da acidificação da urina, que potencializa o efeito antibacteriano dessas drogas, isso porque a velocidade de excreção é reduzida. A administração concomitante de antiácidos à base de hidróxido de alumínio ou de magnésio reduz a absorção dessas drogas pelo organismo. A nitrofurantoína inibe a ação antibacteriana do ácido nalidíxico. A administração simultânea de anti-inflamatórios não esteroidais potencializam os efeitos centrais das quinolonas, e as quinolonas têm ação sinérgica com gentamicina e ceftazidima contra pseudomonas. Como a gente já sabe, as quinolonas são utilizadas no tratamento de infecções, principalmente infecções do trato urinário e do trato respiratório. Deste grupo, as mais citadas para uso na clínica odontológica são a ciprofloxacina e a levofloxacina, porém os estudos que demonstram a eficácia desses compostos ainda são muito conflitantes. Já foi comprovada através de pesquisa a resistência de bactérias que foram isoladas da placa bacteriana subgengival de pacientes com periodontite agressiva e bactérias isoladas também do exudato purulento de abscessos de origem endodôntica, e já foi demonstrada a resistência desses micro-organismos à ciprofloxacina. Outros estudos, outras pesquisas avaliaram a sensibilidade das bactérias de infecções odontogênicas à levofloxacina, e por mais que seja eficaz esse composto contra essas bactérias, a dosagem necessária para que isso aconteça é muito elevada. Então, a gente percebe que o uso desses compostos na clínica odontológica ainda é muito sensível e precisa ser muito bem avaliado.